Olá galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática, estou aí com vocês de novo para a gente continuar aí desvendando aí os mistérios da matemática, né? Bom, e aí, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente já vem há algum tempo falando nesse assunto importante, né, que cai em qualquer concurso, que são as funções. A gente falou desde o início, né? A gente pegou as funções, né, e definiu desde o início a forma de uma função. A gente foi especificando, falando de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial. Vimos há pouco tempo a função logarítmica, e agora a gente vai entrar com os logaritmos, né? O logaritmo é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Se você quer ter um bom resultado em qualquer concurso que você vai fazer, que englobe a matemática, você tem que saber logaritmo. E o logaritmo, além de você usar muito na matemática, você aplica em várias outras áreas do conhecimento. Você aplica em biologia, você aplica em química, você aplica em física. Sempre você vai ter alguma coisa ligada ao logaritmo, né? Por exemplo, tem muito exercício que fala aí, né, em medida de terremoto, né, escala Richter, usa logaritmo, né? pH de uma substância, usa o logaritmo, ou exponencial, ou logaritmo. Então são assuntos bem recorrentes, bem complicado. O problema é um pouco complicado, é muito vasto, é muito grande, tem muito detalhe. Então a gente vai pegar parte a parte. A gente vai começar desde a definição do logaritmo, a gente vai pegar essas consequências que a definição vai provocar, a gente vai pegar, né, a resolução do logaritmo utilizando a definição, depois a gente vai ver, né, propriedades operatórias, a gente vai ver mudança de base, a gente vai ver equações logarítmicas, a gente vai ver inequações logarítmicas. Então assim, é grande. Bom, e aí para a aula de hoje, a gente vai ver a parte inicial de logaritmo, que é a definição. Na verdade, quando eu tenho log de b na base A, eu estou abreviando a palavra logaritmo, estou usando log. Esse cara aqui é chamado de logaritmando ou antilogaritmo. Esse cara aqui é a base do logaritmo e esse cara é o logaritmo. Então, o log de b na base A é igual a x. O b é o logaritmando ou o antilogaritmo. A é a base e o x é o logaritmo. Agora, qual é a definição do logaritmo? A definição do logaritmo é isso aqui, ó. A elevado a x é igual a b. Então, você resolver um logaritmo utilizando a definição é você passar para a forma exponencial. Então, para você começar a engatear no logaritmo, você tem que conhecer a exponencial. Tem que lembrar uma equação exponencial, que a gente já viu antes. E aí, para você resolver uma equação exponencial, você lembra? É preciso você lembrar das propriedades lá das funções, das potências, né? Coisa lá do fundamental, ensino fundamental mesmo, tem que lembrar. E aí, você resolver, né? Deixar os dois lados em mesma base, reduzir os dois lados em potência de mesma base. É isso que você faz. Você pode ter uma equação exponencial, como já foi dito antes, mais elementar, mais simples, mas você pode ter uma equação exponencial que você precisa de um artifício para resolver. E como o logaritmo vai se transformar nessa parte inicial numa exponencial, você precisa lembrar disso. Então, essa é a definição de logaritmo. O log de b na base A igual a x é o número que você eleva a x para achar o b. Isso é você calcular um logaritmo, né? É o número que você eleva a x para achar o b. Bom, aqui a gente costuma até dizer que é a forma logarítmica e aqui é a forma exponencial. Aqui é a forma logarítmica e aqui é a forma exponencial. Então, isso é a definição de logaritmo, tá vendo? Ó, aqui só está o inverso. X é igual a log de b na base A, então A elevado a x é igual a b. Beleza? Aqui estão os nomes que eu já falei para vocês. E aqui eu peguei alguns exemplos, ó. Qual é o log de 32 na base 2? Qual é o log de 32 na base 2? Na verdade, qual é o número que eu elevo a 2 para achar 32? Quando você calcula o logaritmo, é isso. Qual é o número que eu elevo a 2 para achar 32? 5. Qual é o número que eu elevo a 4 para achar 16? 2. Qual é o número que eu elevo a 5 para achar 0? 1. Então,
Qual número que eu levo a 5 para achar 1? 0. Então, isso é a definição de logaritmo. Nem sempre vai ser simples de você perceber. Por isso que você vai usar o quê? Vai usar a forma exponencial. Né? Você vai jogar para a forma exponencial. Né? Não tem jeito. Então, ó, o que eu fiz aqui? Log de 32 na base de 2. Ó, definição. 2 elevado a um número que é igual a 32. Ó, caiu no exponencial. Quem é o x? 5. Ó, 4 elevado a x, não sei quem é, igual a 16. Quem é o x? Ó, 2. Ó, 5 elevado a x igual a 1. 1 é 5 elevado a 0. X igual a 0. Né? Então, esse aqui é a definição de logaritmo. Para a gente começar a engatinhar no logaritmo. Sem pressa, com tranquilidade, porque é um assunto grande. E um tanto quanto complexo. A gente precisa ter cuidado. Você tem que aprender, você tem que guardar tudo que você puder para poder depois aplicar tudo. Tá? Bom, aí, como aparece aquela definição, vão surgir algumas consequências da definição. Quando eu costumo falar sobre isso, na verdade eu digo que essas consequências da definição do logaritmo servem para te ajudar, te facilitam. Você às vezes até vive sem essas consequências da definição. Só que acontece, você de repente vai fazer um cálculo que não precisa. Porque se você lembrar dessas consequências, é direto. É como se fosse uma propriedadezinha, uma regrinha. Né? Com aquilo ali, pum, todo número elevado a 0 é igual a 1. É assim. Então você não precisa fazer cálculo. Então se você guardar essas consequências, por várias vezes, você faz de repente um logaritmo direto, sem ter que fazer conta nenhuma. Bom, então vamos lá. Primeiro, ó, log de 1 em qualquer base, aqui eu chamei de A, é 0. Log de 1 em qualquer base igual a 0. Por exemplo, você tem lá, log de 1 na base 6. Quanto é que dá isso? 0. Não precisa calcular. Lembrou que o log de 1 em qualquer base é 0? Não precisa nem saber, não precisa nem calcular. Log de um número na mesma base é sempre 1. Por exemplo, você tem log de 3 na base 3. Não precisa nem calcular. 1. Log de 4 na base 4. 1. Então te ajuda. Outra, ó. Quando você tem a base e o logaritmando iguais, o resultado é sempre quem? É sempre o expoente do logaritmando. Então, ó, o log de A elevado a M na base A é M. É M. Quando é que isso te ajuda? Por exemplo, você tem o log de 4, 16. Quanto é que dá isso aí? Se você lembrar que 16 é 4 ao quadrado, quanto é que é o resultado disso? 2. Não precisou nem fazer conta. Então você utilizou essa consequência. Outra, você tem, ó, quando você tem um número, ó, um número elevado a um logaritmo. A base desse número é a mesma da base do logaritmo. O resultado é quem? O logaritmando. Né? Você tem 2 log de 5, né? Log de 2 elevado a 8. Elevado não, 8. Você tem 2 log de 8 na base 2. Opa, como é que eu calculo isso? Bom, esse negócio é esse, qual é o resultado? 8. Nesse caso aqui, então, se você não souber essa consequenciazinha, para você resolver aquilo ali vai dar um trabalho gigante. Então, você guardou a consequência, você faz direto. Beleza? Outra consequência, ó, importante. Quando você tem dois logaritmos de mesma base, se as bases são iguais, os logaritmandos também são iguais. Então, ó, log de B na base A, eu digo que é igual a log de C na base A. Se a base é a mesma, o logaritmando também é. Se eu tenho base A e base A, B é igual a C. Então, por exemplo, ó, se você tem isso aqui, log de 2x é igual log de 6 base 2. Quanto é que vale o x ali? Ó, propriedadezinha. Base é igual? É, então logaritmando também é. X é igual a quanto? 6. Então reparem que essas consequências da definição, elas te ajudam, porque por vezes você não vai fazer cálculo, se você lembrar, e ainda, essas duas aqui então, se você não souber, é mais complicado de você fazer, porque até com cálculo é complicado. Então você tem que se ligar nessas consequências. Importante guardar essas consequências, beleza? Vamos apagar para a gente continuar. Continuando, ó. Vamos ver um exercíciozinho agora sobre isso. Eu vou aplicar a definição de logaritmo, né? Por exemplo, qual é o log de 2048 na base 2? Ó, o que eu faço? Eu não sei quanto vale. Eu digo que aqui é x.
Então, 2 elevado a x é igual a quem? 2048. 2048 é 2 elevado a 11. Já está ali. Essa é a definição. Você pega o logaritmo e transforma numa exponencial. E aí, transforma as duas bases em potência de mesma base. 2 e 2, se a base é igual, quanto é que vale o x? 11. Beleza? O outro, ó, log de 25 na base de 125. Quanto é? Não sei. X. Ó, x, chamei de x. Qual é a definição? 125 elevado a x é igual a 25. Então, ó, 125 elevado a x é igual a 25. 125, fatorando, é 5 elevado a 3. 25 é 5 ao quadrado. Então, eu tenho 5 elevado a 3x igual a 5 ao quadrado. 3x igual a 2, x igual a 2 terços. Usei a definição. A C, log de 1 meio na base de 128. Não sei quanto vale. X. 128 elevado a x é igual a 1 meio. 128 é 2 elevado a 7. 1 meio é 2 elevado a menos 1. Então, a base é igual, ó, 7x é igual a menos 1, x é igual a menos 1 sétimo. Beleza? D, log de raiz de 32 na base 8. Ó, digo que é igual a x, 8 elevado a x é igual a raiz de 32. Cuidado aqui, porque 8 elevado a x, ó, é 2 elevado a 3 elevado a x, beleza? E aqui, na verdade, você tem 2 elevado a 5. Jogando lá para potência de expoente fracionário, a gente já viu essa relação, eu tenho 2 elevado a 5 sobre 2. Ó, base ficou igual. 3x igual a 5 meio, x igual a 5 sextos. Então, repara que nesse início, quando você utiliza a definição de logaritmo, você está recorrendo lá na exponencial. Lógico, se você está recorrendo à exponencial, você precisa lembrar de tudo que a gente já viu na exponencial. Naquelas regrinhas de potência e tudo mais. Então, a gente está usando direto, né? Beleza, vamos ver mais um. Cadê? Não, passei. Aqui. Esses aqui eu coloquei mais para a gente poder observar aquelas consequências da definição. Você pode fazer com cálculo? Pode, mas se você lembrar das consequências da definição, você faz direto. Ó, qual é o log de 53 na base de 53? Lembra daquela consequênciazinha? Quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então isso aqui não precisa nem de cálculo. Quando é que dá isso? 1. Outra consequênciazinha da definição, ó. Log de 1 na base de 3. Quando o logaritmando é 1, o resultado do logaritmo é sempre 0. Não precisa nem fazer conta. Se fizer, vai ver que vai dar. Não precisa. Então, ó, log de 1 na base de 7,4. 0. Sempre que aqui for 1, 0. Ó, não precisa nem fazer conta. Log de 8,1 na base de 8,1. 1. Quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado é 1. Tá vendo? Então, esses aqui eu fiz questão de colocar para vocês se ligarem naquelas consequências que a gente viu antes, nas consequências da definição. Peguei duas delas. Repara que se você lembrar daquelas consequências, você não precisa fazer cálculo. Você faz direto. Né? Joga lá, ó, logaritmo que a base é igual ao logaritmando 1. Os dois casos. Logaritmo que o logaritmando é 1, independente da base, o resultado é 0. Beleza? Aqui, na verdade, eu quero que você calcule o logaritmando nos seguintes casos. Repare que o logaritmando é esse cara que está ali em cima. A base está embaixo, o logaritmando é esse. Cara, você vai usar a definição de logaritmo do mesmo jeito. Não importa quem você queira calcular. Se é a base, se é o logaritmando, se é o próprio logaritmo. Você vai usar a definição. Independente se você vai calcular a base, se você vai calcular o logaritmando ou que você vai calcular o logaritmo. Tem que utilizar a definição, né? Como calcular a definição, Cristiano? Passar para a exponencial. Então, na verdade, quanto é que vale o A aqui? Ó, o que eu faço? 4 elevado a 3 igual a A. Ó, é o que está ali. Nesse caso aqui, 4 elevado a 3, 64. Então, A vale quanto? 64. Utilizei a definição, cara. Não importa se eu estou calculando o A. Não importa se eu estou calculando o logaritmando. Não importa. A definição vale para qualquer um que você vai calcular. Aqui, ó, definição. 7 elevado a menos 3 igual a A. 7 elevado a menos 3 é 1 sobre 7 elevado a 3, que é 1 sobre 343, tá vendo? Ó. Então, quem é o A? 1 sobre 343. Não me importei com a posição, não me importei. Aqui, qual é o log de A? Né? Quanto é que vale o A? Log de A na base de 2 terços é igual a menos 4. Ó, definição, 2 terços elevado a menos 4 é igual a A. Aqui, para você trocar esse menos, você inverte a base. 3 meios elevado a 4, ó. 81 sobre 16, vale o A. Tá vendo? Na letra D,
log de A na base 3 é igual a menos 2 terços. Quanto é que vale o A? Definição. 3 elevado a menos 2 terços é igual a quem? A. Quer trocar ali? 3 meios. Então 3 elevado a 3 meios, joga para a raiz, depois você vai fatorar. Vai racionalizar. Tá vendo? Então o A equivale raiz cúbica de 3 sobre 3. Né? Fatorei aqui, racionalizei e achei aquilo ali. Então, não importa a posição que você queira calcular. Usa a definição, beleza? Deixa eu apagar aqui. Para você poder perceber, reparem que nos primeiros casos, ó, vamos voltar lá no primeiro caso para você ver. Eu estou utilizando a definição nos 3 casos, ó. Aqui, calculando o logaritmo, usando a definição. O logaritmo é esse cara aqui, é o x. É ele que eu estou calculando, em todos os casos, utilizando a definição. No segundo exemplo, eu quero logaritmando. É o cara que está nessa posição aqui. Usei a definição. Mesmo jeito. Agora, aqui, no terceiro exemplo, eu também vou usar a definição para calcular a B, a base. Então, a definição é a mesma para qualquer um que você calcule. Seja a base, seja o logaritmando ou seja o logaritmo. A definição é a mesma, né? Então, vamos jogar para a definição para achar o B, ó. Como é que eu faço? Qual é a definição? B elevado a 3 é igual a quem? 125. Fatorando 125, você vai ter o quê? 5 elevado a 3. E aí, ó, raiz cúbica daquilo ali, B igual a 5. Joguei o 3 para o outro lado, cortou, B igual a 5. Usei a definição. Usei a definição. Né? Aqui, log de 243 na base B igual a menos 5. Ó. B elevado a menos 5 é igual a quem? 243. Né? 243, 3 elevado a 5. Ó, inverti aqui para ficar com o mesmo sinal. B vale quanto? 1 terço. Então, reparem que usei também a definição. Usei também a definição. Deixa eu apagar aqui. Então, independente onde esteja a letra, o que você queira calcular, de novo, seja logaritmando, seja a base, seja o logaritmo, você vai usar a definição. Transforma para exponencial. Isso é usar a definição. Passar para exponencial. Vamos ver mais um exemplo, ó. Calcule. Log de 4, abre colchete log de 3, abre parênteses log de 2, log de 512 na base 2. Na verdade aqui não é o log de 4, né? O log na base 4, na base 3, na base 2. Quando você tem esse tipo de exercício, você tem que começar lá do meio. Tem que procurar resolver lá do meio. E aí depois você vem abrindo a tua solução, para ver o que vai dar. Então, não adianta você começar daqui. Eu vou começar daqui. Né? Log de 512 na base 2, ó. Olha o que você faz. Se você é malandro, por 512 eu posso transformar numa potência de base 2. Repare que eu vou usar aqui a consequência de definição também. Ó, 512 é 2 elevado a 9. Então eu tenho log de 2 elevado a 9 na base 2. Propriedadezinha, lembra? Opa, quando você tem logaritmando e base iguais, o resultado quem é? O expoente logaritmando. Então isso aqui virou quanto? 9. Então olha o que eu passo a ter. Log de 4, log de 3, 9. Desculpem. Então aqui, ó, cheguei a esse resultado. E aí se você de novo, ó, perceber que o 9 é 3 ao quadrado, esse cara é igual a esse, quanto é que dá aqui? 2. Então eu tenho log de 2 na base 4. Então aquilo tudo ali virou isso, ó. Log de 2 na base 4. O que eu faço agora? Definição. X, ó. 4 elevado a x é igual a quem? 2. 4 elevado a x é 2 ao quadrado x igual a 2. A base é a mesma? É. 2x é igual a quem é o expoente ali? 1. X é igual a 1 meio. 1 meio. Então, reparem que nesse exercício eu utilizei aquelas consequências da definição e depois no final eu apliquei a definição. Né? Começando lá do início, lá do meiozinho, começa sempre do meiozinho. Ó, 512 é 2 elevado a 9, beleza. Ó, base, logaritmo igual, logaritmando igual, o resultado é 9. Aí caiu aqui log de 9 na base 3, 9 é 3 ao quadrado, você percebe. E esse igual a esse, o resultado é 2. Log de 2 na base 4. Utilizei a definição, achei x igual ao meio. Deixa eu apagar aqui. Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, o que a gente viu hoje? A gente viu a definição de logaritmo, que na verdade é você transformar o teu logaritmo para uma exponencial, né? Log de
B na base A é igual a x, A elevado a x igual a B. Usei a definição. O logaritmo virou uma exponencial, e aí você resolve a exponencial. E a gente viu o quê? As consequências da definição, importante, né? Primeiro lá, o logaritmando é 1, 0, os dois são iguais, o resultado é 1, né? Aquele da base igual, o logaritmando é igual, né? Então, importante, importante. E aí no final a gente viu que independente onde esteja a tua letra, a tua incógnita, seja na base, seja no logaritmando, seja o próprio logaritmo que você queira encontrar, você utiliza a definição. Joga para a definição. A definição vai te dar qualquer solução. A definição, jogou para a definição, utilizou a definição, né? Vai utilizar aquelas regrinhas de exponencial, lembra das regrinhas de exponencial, base igual, expoente igual, né? Usa as propriedades de potência e vai resolver. Então hoje a gente viu mais uma parte de logaritmo, como eu disse para vocês, é grande, então vai ser muito bem dividido para a gente não poder ficar muito maçante, para poder pegar cada parte, né, que são todas importantes com a mesma maneira, né, de maneira forte, que você possa guardar e possa aprender. Valeu, galera. A gente vai se ver numa próxima oportunidade, falando ainda de logaritmo. Não percam. Até uma próxima. Um abraço aí para todo mundo.